Primeiro, mãe. Primeiro, acho que mãe. Com certeza é meu papel mais importante. O que importa de fato é a mensagem. Eu acho que a vida é sobre conseguir acomodar. O trabalho sempre teve que estar relacionado com algo maior. A coisa mais difícil da minha vida foi lidar com a culpa. Você nunca fez uma pausa, um sabático, Não. um momento? Nunca? Não, porque eu tenho 4 escolas para pagar. Oi, pessoal, eu sou Mari Cantarelli, diretora de marketing da CNN Brasil. E esse é o Fora do Briefing, podcast onde a gente conversa com as pessoas mais relevantes do mercado publicitário. Aqui eu falo com quem aprova e desaprova as campanhas e trabalha nos lugares mais legais do mercado de comunicação. Então, se você gosta de publicidade, marketing, propaganda, fica aqui comigo e vem conhecer a minha convidada de hoje. Eu sou a Gabriela, sou mãe, que certamente é o meu papel mais importante. Sou uma executiva muito focada em construir uma jornada ainda mais saudável e equilibrada para novas gerações, que está sempre tentando priorizar o que são os valores relevantes para a minha vida, que me ajudem a impactar positivamente todo o ecossistema. E falei a palavra positivamente, sou muito positiva. Eu sempre acredito que vai dar certo. O que me tira do sério, do lado pessoal, com certeza, as filhas que não atendem meu telefone, e eu ganhei até dicas da Má sobre isso, certamente, a gente liga, elas não atendem, aí você manda mensagem, se não retornar em 1 segundo, acabou, aí elas retornam. Então, eu diria filha. E do lado profissional, eu sou uma pessoa muito objetiva. Então, quando eu sinto falta de objetividade, isso tira bastante da minha paciência e me deixa, enfim, um pouco incomodada. Porque, assim, é o que é, não é mais ou menos. Então, como a gente pode trabalhar essa objetividade? Que faz meus olhos brilharem muita coisa. Eu diria que, começando pelas minhas filhas, obviamente, ter a oportunidade de vê-las crescendo, se desenvolvendo, construindo a vida delas e sendo feliz. Isso é a prioridade na minha vida. E, obviamente, o meu legado como mulher, como líder, para toda a geração que está comigo e para que está vindo. E hoje eu estou aqui com ela, que é Global Business Solution do TikTok América Latina. Chique, né? Mas nem só de trends vive essa rainha das Big Techs. Ela já liderou cadeiras na Microsoft, Facebook e Twitter. Ela administra tudo e toca o barco e a própria bússola de todo o mercado de comunicação. Ela é amiga de creators que falam com 1/4 da população brasileira em até 10 minutos de vídeo. Ela é amiga da Ivete, o que me faz ter inveja dela, mas ela tem 4 filhos, o que só me faz pensar que ela não pode ser tão real assim. Ela é Gabriela Comazito. Obrigada pelo convite, Mari. Tão honrada de estar aqui com você. Eu amei! Que delícia! Eu fiz a sua introdução contando um pouquinho aqui do meu jeito, mas eu queria que você começasse contando quem é você. Bom. E o que você faz, um pouco da sua carreira, da sua trajetória. Tá bom. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Obrigada, você sabe o quanto você é querida e especial. E honrada de estar no seu programa. Maravilhosa. Eu sou Gabriela, primeiro mãe. Primeiro Acho mãe. que com certeza é meu papel mais importante. De 4. De 4 meninas lindas, já grandes, e que me ensinam mais do que eu ensino elas, certamente, e que me ensinam muito todos os dias, a toda hora. Eu fiz minha carreira inteira, quase toda, no mundo digital, nesse universo que a gente está inserido, acompanhando as grandes transformações do mercado. E hoje eu estou no TikTok, liderando toda a área de negócios da operação para a América Latina, com 13 países. A gente está abrindo mais 3 aí na sequência. E um desafio maravilhoso de uma plataforma que vem reinventando o mundo todo. Olha, a gente vai tentar não te pedir emprego até o final da entrevista, porque a gente adora trabalhar na CNN, mas eu imagino que, assim, deve ser um dos lugares mais legais que você já trabalhou, né? Certamente, muito. Acho que, primeiro, pelo impacto que a gente tem hoje na sociedade. Eu sempre falo que o TikTok hoje é uma plataforma que impacta a cultura, comportamento e consumo. 3 Cs, para quem está vendo a gente. E, de fato, isso tem acontecido. As trends nascem no TikTok. Tudo. De um livro que vira trend mundial, a uma música que estoura na plataforma, professores que estão ensinando via o TikTok, assuntos de ciências, de matemática, moda, beleza, saúde, bem-estar, educação. Então, é tudo. É tudo. E é uma plataforma que está impactando muito positivamente. Onde a gente fala muito mais sobre autenticidade do que sobre filtros. Quanto tempo você já tá lá no TikTok? Eu tô fazendo 4 anos de TikTok. Ou seja, você pegou pré-pandemia. Eu entrei na pandemia. Na pandemia, vê se eu tô errada, na pandemia a plataforma ainda tinha um perfil bem
mais específico, talvez de um público um pouco mais jovem. Era muito essa coisa da música, das danças, e isso foi mudando ao longo do tempo, porque eu acho que muita gente foi entrando, né, e conhecendo melhor a plataforma, e agora virou. Agora, o TikTok não se posiciona como uma rede social. Não. Então, falando sobre a sua pergunta, a gente, no comecinho da pandemia, sim, depois na própria pandemia, a gente começou a ter todas as gerações entrando no TikTok, porque estava todo mundo em busca de entretenimento. E o TikTok é isso, você perguntou de rede social, o TikTok é uma plataforma de entretenimento. Que tem todos os tipos de assunto para todas as idades, 13 mais. É importante reforçar. 13 mais. Você faz controle parental das coisas que as meninas Faço, certamente. Eu tenho 4, obviamente 2 já são mais velhas, né? Maiores de 18. Aí não dá. Aí não dá, já estão trilhando aí a jornada delas. Para minha filha de 16, que usa a plataforma, sim, a conta dela, a gente tem uma ferramenta de sincronização familiar. E a conta dela está sincronizada. Já é disponível para todo mundo? Para todo mundo, é uma ferramenta incrível. Primeiro que você consegue vincular e aí determinar tempo de uso, palavras que ela está buscando, conteúdo que ela está vendo. Então, você consegue monitorar. É uma das ferramentas para ajudar a você monitorar e ajudar também o adolescente a usar uma plataforma com consciência, com sabedoria. Você falou de buscar. E eu não sei se é uma sensação minha ou se é só eu que faço esse comportamento, que eu tenho um comportamento meio Z, sabe? Eu sou muito... Ela é nova, ela é jovem. Eu sou muito jovem, sabe? Mas assim, eu tenho um pouco também essa sensação de que tá acontecendo um movimento que aconteceu lá atrás com o YouTube, de a plataforma meio que se perceber um destination pra search, pra perguntar e buscar coisas. Isso tá acontecendo também com o TikTok? Tá acontecendo, certamente. A nossa ferramenta de busca cresce muito. Para todas as gerações, mas obviamente, né, a geração provavelmente ali dos 13 aos 30 anos tem usado cada vez mais, e lá fora tem vários dados sobre isso, o crescimento da busca dentro do TikTok, e é muito inteligente a busca, né? Então você procura, você quer saber sobre um livro que você vai ler, você faz ali a busca e volta num vídeo curto. Total. Que vai te dar um resumo do que é aquele livro ou aquele autor, ou uma receita de um bolo, por exemplo. A minha filha estava cozinhando semana passada, ela entra num vídeo super rápido, simples e muito similar ao que ela é, porque o algoritmo do TikTok é muito inteligente, ela tem o resultado. Eu acho que essa coisa do algoritmo é uma coisa que eu percebo em relação a outras plataformas. Você pode colocar, porque eu acho que tem uma coisa do how to, né? Então você vai lá, como fazer ou como... Esse how to, eu acho que você meio que acha em qualquer plataforma já hoje em dia, os algoritmos já estão meio preparados. Mas o TikTok, ele é o mais assertivo. Se você quer saber o que é um negócio, você fala o que é, não sei o que. Ele te traz alguém explicando o que é. Ou se você tá procurando um meme que você... Putz, sabe aquele meme do... Aí você escreve, você encontra de um jeito um pouco mais fácil. Então, até quando eu não sei nada sobre um tema, eu não preciso... Como fazer? Não é tanto a coisa do tutorial. Eu também não sei se é porque eu sou, assim, já tô passadinha, né? Porque na minha época tinha muita coisa do how to no YouTube. Eu não sei se hoje em dia ainda é assim. É porque o algoritmo do TikTok é um algoritmo baseado em conteúdo. Então, ele vai entregar para você o resultado, seja no For You, seja um resultado de busca, baseado no que você está falando. Ele entende o conteúdo não é o que você está falando, postando. é o que você está consumindo de conteúdo ou o que te interessa. Então, a primeira vez que alguém está assistindo a gente, quando ele baixa o app, o que ele fala? Eu gosto de esportes, educação, moda e beleza. Isso. Baseado nisso, eu começo a construir o For You, que é o feed para você. Perfeito. Que é o feed do TikTok, extremamente customizado e personalizado. E aí, à medida que você navega e interage, eu começo a entender melhor quem você é, os sinais que você dá, o quanto tempo você viu um vídeo, se você deu um like ou não, se você salvou o vídeo, se você compartilhou, tudo me dá sinais e eu falo... Pra Mari, esse conteúdo é relevante. Vou te mostrando mais. Mas se eu quisesse viralizar, assim, não que eu queira viralizar no TikTok, mas se eu quisesse viralizar, ele entende o conteúdo do vídeo ou ou é o que você escreve na legenda? São as hashtags? É tudo. É tudo. A resposta é tudo. Tudo. Desde a imagem, né, o vídeo, a legenda que você coloca. Como as pessoas reagem também. As hashtags que você coloca, tudo isso dá pra plataforma sinais que dizem esse vídeo é sobre conteúdo X. E aí ele entrega esse conteúdo para pessoas que têm interesse no conteúdo X. Agora, eu percebi que dentro da plataforma também vocês começaram a investir
eu tenho meu perfil lá, tenho alguns seguidores lá. Tava mais ativa, então me sigam, M Cantarelli 1, porque já tinha uma M Cantarelli antes, mas a 1 sou eu, né? Então, mas eu percebi que vocês começaram a fazer alguns estímulos para os creators, para eles postarem vídeos mais longos. Isso faz parte de uma estratégia da companhia de ter um pouco mais desse positioning de streaming, de plataforma de consumo um pouco mais profundo? Porque antes era uma plataforma de vídeos curtos e isso foi muito catchy, assim, foi o que pegou as pessoas. Existe esse caminho mesmo? Ou foi só uma percepção? Não, existe a gente dar a opção para os criadores de conteúdo de criar conteúdo que seja relevante independente do tempo. Tá. Né? Se ele tem uma história para contar, que ele tenha disponibilidade para contar essa história. E obviamente a gente está sempre testando novas features. Né? O comportamento da comunidade, da sociedade evolui. Seu aplicativo é diferente do meu? Tem tipo coisas que eu não posso acessar que você testa pelo seu aplicativo? Não, já tá tudo liberado. Mas certamente ela é diferente porque eu sou diferente da Mari. Ah, sim, mas eu digo assim, Então, você não testa uma feature, a gente vai liberar, porque tem algumas empresas que fazem isso. Não, volta e meia tem uma nova solução, uma nova feature. Você testa. Mas que não é pra mim, Gabriela, é pra um pedaço da comunidade. Então, vai testar pra 1%. Não é porque você trabalha lá que você... Entendi. Não é. Só você entra ali randomicamente no teste. Você Por entra no acaso teste. você caiu lá. Não, exatamente. Não, mas não tem. A gente tá o tempo todo testando novas features, né? Que sejam relevantes pra comunidade, que acompanhem a mudança de comportamento, porque a gente tá ali, né? O comportamento vai evoluindo com todas as interações que a gente tem. Então, a gente tem essa preocupação de o que mais que a comunidade quer ou o que mais que ela pode querer. Como é que eu antecipo uma mudança de comportamento? E aí, eu testo novas ferramentas. Uma outra coisa que eu tenho um pouco essa percepção, mas eu não sei se eu inventei, é que desde o TikTok ficou meio que mais democrático você virar um creator relevante. Totalmente. Eu percebo isso porque, assim, falando da minha experiência pessoal, já te contei essa história, né? Quando eu viralizei, bem entre aspas, no TikTok, eu postei um desfile de moda no São Paulo Fashion Week. E esse desfile, ele era todo inspirado num game, no Free Fire. E aí a plataforma ainda na época, que era, pré-pandemia ainda, era muito jovem, então o Free Fire era um negócio, ainda, né, mas é muito mainstream entre os jovens. E aí eu peguei um público até que não tem nada a ver com outro, nem tenho mais o que oferecer pra eles, talvez por isso não tenha mais funcionado. Mas eu fui muito rápido. Então assim, eu coloquei um conteúdo, aquele negócio bombou, daí eu coloquei mais um, as pessoas começaram a pedir mais, daí quando eu vi, eu tinha tipo 200 mil visualizações, que eu acho muito. Eu sei que você tem 8 milhões de visualizações em alguns conteúdos. Vamos querer entender o que você fez. Vamos. Mas assim, ela democratizou um pouco. Exatamente isso. Porque eu acho que tava virando... Já assistiu Black Mirror? Já. Aquele episódio em que vira meio que as pessoas começam a colecionar estrelinhas, eles vão virando... ficam na bicicleta ali. Então, spoiler pra quem não assistiu. Mas já deveria, porque já é antigo, hein, gente? Então, assim, as pessoas tentando virar famosos ali, participar de era meio que um show de talentos e tal, e você vai se matando, e aquilo é uma grande competição pela fama, pra você se tornar uma celebridade relevante. Sim. E eu acho que o TikTok, ele quebrou completamente essa lógica. Sim. Então, assim, qualquer pessoa, a qualquer momento... Pode viralizar. A gente fala que a gente está na era da participação. Todo mundo quer participar e todo mundo quer ter voz. E aí o TikTok é uma plataforma que dá voz para as pessoas. A gente está nesse momento de transformação de sair exatamente do que você falou, Mari, de uma cultura top-down. O que é uma cultura top-down? De poucos para muitos. O TikTok é uma plataforma que dá voz para esses muitos. Então, não é sobre quem você é sobre o conteúdo que você traz. É sobre como é que você constrói esse conteúdo, como é que você conta a sua história dentro do TikTok. Por isso que não importa se você tem 1 seguidor ou 1 milhão de seguidores. O que importa, de fato, é a mensagem. Que é um pouco do exemplo que você deu. Eu tenho um vídeo de mais de 8 milhões de views. Né? E eu não tenho 8 milhões de seguidores, ou enfim. Por quê? Porque é sobre o conteúdo que a Gabriela colocou, e não sobre a Gabriela em si. Então, é a história que a gente traz que é mais importante do que quem é você. E aí, isso democratiza, porque dá a chance de todo mundo ter voz e poder contar a sua história. Mas você acha que, assim, isso é sustentável ao longo do tempo? Porque eu fiquei pensando que, assim, cara, uma hora eles vão ter que, né? Você tem que começar a criar alguma regra
de distribuição desse conteúdo? Ou cada conteúdo ele vai do zero, ele é tipo um ground zero, assim, todo mundo, não importa o que você fez no passado, a gente vai contar cada conteúdo daqui pra frente. É porque é um algoritmo de conteúdo, é sobre conteúdo, então... O histórico não importa. É um pouco do que você falou, você contou sobre um desfile de Free Fire, aí depois você vai fazer um Get Red With Me, é a mensagem. E a Mari sim pode navegar entre comunidades diferentes, porque você vai ter uma comunidade que gosta de gaming e uma outra que gosta de moda. Esse é o grande diferencial da plataforma, é você poder navegar entre comunidades. Eu sempre falo que a gente tem um toque para cada pessoa, que é para cada assunto de interesse. O que são os toques? São essas comunidades. Então, a Mari gosta de moda e ela vai se engajar, se relacionar com a comunidade do Fashion Talk. Ou ela gosta, por exemplo, sou super leitora. Eu amo a comunidade do Book Talk, que é uma comunidade que está dando dicas de autores, de livros. A Fernanda Torres agora tá entrando ela é maravilhosa. Ela e agora ela está no TikTok. Ela começou falando de Machado de Assis, agora ela já tá indo para outros livros. É maravilhoso. Então é isso, hoje ela tá falando de livro. Ela tá se conectando com essa comunidade. Se amanhã ela falar de educação, ela vai furar a bolha. Se ela falar de moda, se ela falar de saúde, se ela falar de mulheres 40 a mais, ela vai engajar com outros públicos, com outras comunidades. Porque é sobre o interesse, é sobre o assunto. Então hoje o conteúdo dela está sendo entregue para quem gosta de ler. Se amanhã ela falar de saúde, vai ser entregue para quem gosta de saúde. Então é isso, ele navega bastante entre todas as milhares de possibilidades. E quais têm sido os maiores desafios agora para vocês na plataforma? O que é difícil, né? Dado esse contexto todo e a relevância que vocês construíram, o que tá sendo difícil ou desafiador para vocês acho que nesse momento? Não é o que está sendo difícil. Acho que a gente está, de novo, eu estava falando, o comportamento muda o tempo todo. Então, a gente está sempre atento ao comportamento. Como é que a gente pode antecipar o que vai ser relevante para a comunidade daqui a X tempo e como é que a gente entrega com velocidade o que eles querem. Então, é isso, é tecnologia, né? O tempo todo se reinventando para continuar com essa relevância enorme. O que a gente tem feito é investir muito sempre em conteúdo cada vez mais diverso, que conecte com a comunidade, que entregue o que eles estão esperando, seja através de um criador de conteúdo, seja através de um parceiro de conteúdo. Então, a gente tem um foco muito grande em trazer relevância. A gente está olhando muito para a inovação com AI. Então, como inteligência artificial pode ajudar tanto os criadores quanto as marcas que estão na plataforma a trazer mais conteúdos de qualidade, em escala, se conectando com a comunidade. Então, a gente está o tempo todo, Mari, olhando para, o que mais? O que a gente pode entregar? O que é relevante para a nossa comunidade. Agora, a credibilidade, a curadoria ou essa preocupação com fake news, né? Eu tô aqui falando com você, sentada num lugar de quem tá sempre, né? A gente tá aqui olhando para credibilidade, a gente fala de notícia, a gente carrega muito esse peso de que aquilo que a gente fala, a gente tem certeza, né? A gente tá sempre preso aos fatos. Quando você vai para uma plataforma aberta, onde todo mundo tem oportunidade de ter voz, começam as preocupações com a propagação de notícia falsa, de credibilidade. Vocês estão olhando para isso? Muito. Esse é um pilar. Segurança da comunidade é o nosso principal pilar. Certamente é onde a gente foca mais energia e recursos. Então, a gente tem diversas ferramentas para garantir, desde inteligência artificial, que consegue filtrar se aquilo é verídico ou não, se aquilo pode causar um dano ou não. Até, por exemplo, você falou de fake news. A gente tem várias parcerias com agências que fazem checagem de dados. E aí elas garantem... Então, você tem várias empresas, institutos, que fazem validação de informação, de dados. Tá. A gente tem parceria com vários deles para validar um dado. Então, para validar uma informação que vai para o ar. E aí, obviamente, com tecnologia, você muito rápido consegue... Você escala isso. Você escala isso. Pra então, quem tá criando. são as agências que fazem checagem de dados, de fatos. Isso é super comum, quem trabalha com informação, enfim, principalmente nesse mundo digital, você tem ali as fontes que vão validar se aquele conteúdo é relevante, verídico ou não. Agora, Gabi, vamos então, falar... além de AI, só para você saber, então, além de AI, perdão. Das agências que fazem checagem de fatos, que a gente tem várias que são parceiras nossas, a gente tem também moderação humana. Né? Então, a gente tem alguns layers para garantir a segurança da comunidade, tecnologias, agências de checagem e moderação humana para garantir a segurança da comunidade. Perfeito. Gabi, vamos falar da sua vida pregressa? Até você chegar no TikTok,
Por onde você passou? Me conta. Eu contei, né? Falei rapidamente. Sim. Eu falei pra você se apresentar, mas daí a gente entrou com tudo Já começamos a falar que 2 mulheres... Mas eu queria falar um pouco de como é que você chegou, onde você chegou. Tá e bom. até ouvir um pouco da tua experiência pessoal nesse caminho, assim. No sentido de você como uma mulher, né? Que a gente sabe que não é igual a um homem quando tá buscando ali. Você tem uma posição de protagonismo. Você teve que... provavelmente passar por várias, né, experiências que foram desafiadoras pra chegar nessa posição de destaque, de grande visibilidade, pra virar amiga dos creators, das celebridades. Então, e mandar na toda. Bom, eu acho que primeiro tudo começa em casa, Mari. Eu acho que a fundação, né, eu sempre falo fundação, mas os valores e os valores principalmente que os pais, seja pais, avós, tios, porque a gente tem configurações familiares diferentes, trazem a base de tudo. E meu pai e minha mãe sempre me reforçaram de que eu podia ser quem eu quisesse, independente de eu ser mulher, né? Num momento em que o mercado de trabalho era diferente para a mulher, enfim. Então eu tive em casa muito autoconfiança dos meus pais de dizer, vai que você pode. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã também. Você tem uma irmã? São 2 meninas em casa? São 2 meninas, a gente tem 1 ano de diferença. E os meus pais sempre foram muito dessa filosofia. Não importa se você é mulher. Então eu joguei futebol. Jogo até hoje. Ó, maravilhoso. Joguei futebol. Que posição você joga? Ataque. Até parece que eu sei. Né? Você falasse assim, eu sou zagueiro. Não é que ela faz mesmo? E então eu, pequena, quando imaginei, aí sim o futebol era uma coisa mais de homem, a gente tinha pouquíssimas mulheres jogando futebol feminino, vamos pensar, isso faz quase 40 anos. E eu jogava, eu ia pro campo, eu sou palmeirense, eu ia torcer pelo Palmeiras. Então os meus pais sempre foram, filha, vai ser feliz, né? Vai buscar o que te faz feliz. É o futebol, mas eu também jogava vôlei, eu jogava basquete, eu jogava handball, eu fazia judô, eu fazia tudo. Eu era uma menina muito ativa. E eles sempre falaram, vai que dá. Então eu acho que começou muito em casa, Mari, dos meus pais acreditarem e terem pouquíssimas barreiras. Mas quando a Gabi sai pro mundo, ela encontra o que ela encontrava em casa ou ela também começou a entender que talvez ali no mundo ia ter uma outra abordagem? Com certeza, ia ter que ter uma outra mundo, abordagem. né, há 26 anos atrás, quando eu fui pro mercado de trabalho, era outro mundo. Mas eu acho que, de novo, eu era muito segura de mim, do que eu podia fazer e das poucas barreiras que eu ia colocar em mim. Porque eu acho que a gente coloca as barreiras. Como pessoa, a gente coloca muito mais. Óbvio, o mundo tem muitas barreiras, mas se você se capacita a acreditar que elas não são para você, você vai. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, eu entrei na faculdade e aí para ajudar a pagar a faculdade eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego foi no Itaú Seguros, na parte de atendimento a cliente. Você vendia seguros? Você atendia os clientes bravos que estavam querendo reclamar? Eu atendia os clientes bravos. Que resiliente. Exatamente isso. Eu tinha 17 para 18 anos de idade, 18 anos de idade, acho que naquela época já. E aí eu atendia, literalmente, call center. Eu atendia os segurados em todas as situações. Maravilhoso. Que bateu o carro, que esqueceu de pagar o seguro ou que estava num acidente. E foi incrível, porque começou a me trazer muita maturidade e muita escuta. Né? Você lidar com uma pessoa que está num desafio e ter que ajudá-lo a resolver aquele desafio ou encontrar caminhos com 18 anos de idade, me trouxe muita empatia, muito essa escuta. Aí depois do Itaú, eu fiquei 1 ano e meio lá, eu fui pro Fulano, que aí foi a minha primeira experiência no mundo digital. Acho que você nem lembra o que é o Fulano. Agência. Não, Fulano virou de jogo. FBIS. FBIS, exato. Era produtora, né? Fulano, antes da produtora, era um site de entretenimento. De entretenimento, que eram uns joguinhos. Isso, exatamente. Aí virou uma produtora, hoje é FBIS. O Fulano era um site de entretenimento, você entrava lá, tinham quizzes, perguntas e respostas, você ganhava pontos e trocava por prêmios. Eu brincava de letroca. Isso, em 99. Olha! Muitos anos atrás. E aí eu fui ser estagiária no Fulano. Tá. Inclusive de uma amiga nossa, Ana Moisés, que você super conhece. Maravilhosa. Ana, estou te esperando aqui, viu? Vou te ela é maravilhosa. E aí eu entrei como estagiária da Ana e aí comecei minha carreira no mundo digital. Tá. Fiquei lá no Fulano 2 anos e meio. Quando eu estava me formando, eu fiz administração. Eu falei, acho que vai ser importante para minha vida ir para uma grande empresa, para uma empresa que tem mais processos. Eu queria fazer um processo de trainee. Né? Quando a gente está se formando, o mundo mudou, mas na minha época os processos de trainee eram algo de aprendizado, de oportunidade. Super. E aí eu entrei na Ambev. Mentira que você foi Ambev. Fui 5 anos Ambev. Nossa, o que você fazia na Ambev? Eu entrei como supervisora de vendas.
A Ambev tinha acabado de fazer a fusão Brahma e Antártica e virado a Ambev. Tá. E aí eu fui trabalhar com Antártica, então todo o portfólio de Antártica, atendendo uma região de São Paulo, Zona Sul, vendendo. Você tinha que vender Antártica aqui em São Paulo, que não é a mesma coisa que vender no Rio, hein? Exato, Que no Rio a marca é muito mais forte. E aí eu fiquei lá nessa posição, acho que 11 meses, aí eu assumi uma outra posição que era de gerente de vendas e marketing, que cuida das revendas da Ambev. Então a Ambev opera numa região, quer dizer, operava, né? Porque isso faz 20 e poucos anos. Então a Ambev tinha um time de vendas próprio, né? Que trabalhava uma região e o entorno eram os distribuidores, que são as revendas. E eles sempre colocam um que eles chamam de GVM, gerente de vendas e marketing, para gerenciar a distribuidora, enfim, operar de acordo com a Ambev. E eu fui para essa posição, fiquei 1 ano e meio nessa posição, depois voltei como gerente de vendas e aí assumi um time, depois outro, e aí foi isso. Sempre na área comercial. Sempre na área comercial. E aí você deixou de vender cerveja, começou a vender mídia. Quando eu tinha vendido mídia antes no Fulano. Ah, bom, aí você já... Porque o Fulano era isso, eu tava na área de vendas vendendo que você era banner. Estagiária? Mas vendia banner, entendi. É que eu entrei como estagiária, depois eu fui efetivada entendi, e aí assumi você uma foi carteira. tá. E aí, depois de 5 anos de Ambev, nisso eu conheci meu marido, enfim, as primeiras filhas. Eu fui trabalhar na Microsoft, na área digital com a Ana. De novo, bom. Quando eu tava no Fulano, nós duas, ela saiu, foi pra Microsoft, eu saí e fui pra Ambev. E aí, depois de 5 anos, a gente se reencontrou, ela me buscou e eu fui trabalhar com ela na Microsoft. E aí, sempre na área de vendas de digital. Sempre com os portfólios, as soluções da Microsoft, que na época era Hotmail, msn.com, depois veio o Skype, aí depois a gente começou a vender mídia no Windows 8, na época. E aí foi isso. Mas você acha que é mais difícil vender mídia no Windows 8 ou criar as 4 meninas? Com certeza criar as 4 meninas. Por que você teve 4 filhos? Vamos falar sobre isso pouco? Deixa eu terminar só um negócio. Eu fui Microsoft 9 anos, aí depois eu fui pro Twitter. É verdade. Fiquei você foi 2 Twitter, anos Facebook. Lá, depois 4 anos de Face e tô há 4 no TikTok. Feliz da vida. Olha. Bom, filhas, eu cresci numa família, Mari, muito grande. Meu pai são em 5 irmãos, minha mãe são 3, mas o meu vô, eles eram em 6 irmãos e cada um teve, sei lá, 5. Você tem referência daquele Natal caótico. Não, assim, a gente almoçava todos os domingos na casa da minha bisavó, que no Paraíso. Era uma casa, e aí assim, eu passava os domingos com milhares de primos. Era um almoço, minha avó tinha uma mesa para 50 pessoas, uma outra para mais 30, 30. Então eu cresci nesse ambiente de família, de muitos primos, de muitos tios, e eu amava. Então minha bisavó faleceu, eu tinha 14 anos, então os meus 14 anos primeiros de vida eram com muita família. Domingo era na minha bisavó e sábado na minha avó. Então eu era rodeada de família. E eu achava incrível. Eu falava, gente, eu quero isso, eu quero uma família enorme, igual minha bisavó teve, minha avó teve, eu quero os meus almoços de sábado e domingo com 500 mil pessoas. Só que o mundo foi mudando. E aí a mulherada foi diminuindo os filhos. Mas eu com 10, 11 anos... Você teve a primeira filha muito jovem, né? Eu tive. E aí eu sempre quis ter uma família grande. Casei cedo. Meu marido tinha uma bebê, que eu acabei ganhando como filha pro resto da minha vida, que é uma das 4. E aí depois eu tive mais 3 meninas, mas eu queria ter 6, Mari. Cara... Queria ter 6. Mas aí a gente já ressignificou isso ou ainda é uma possibilidade? Eu acho que a gente tá sempre aberto. Né? Eu sempre quis adotar, a gente estava até conversando A gente conversou antes, um pouco sobre isso. E sempre foi um sonho, mas obviamente, né, tem que casar com o seu momento de vida, com os desafios que você está enfrentando, com a família. Então sempre foi um sonho, eu não sei se ele vai virar realidade nessa vida. Vamos ver, cenas do próximo capítulo. Olha, não sei, você gosta de astrologia, tarô, essa parte mais mística? Adoro. Já leu alguma vez? Alguém já te deu uma dica sobre esse assunto? Porque dizem que quando a pessoa tem essa ideia, tipo, meio fixa, assim, é uma coisa que tá meio no teu caminho, no teu destino, essa coisa de adotar. E nunca foi uma coisa que me passou pela cabeça a adoção, embora eu ache, né, incrível, maravilhoso. Mas, por exemplo, meu marido é uma pessoa que sempre teve isso na cabeça dele. De, eu adotaria, né? É uma ideia que sempre passou pela cabeça dele.
eu já não era uma coisa que eu via, assim, então... Pra mim sempre foi, porque eu acho que amor a gente tem de sobra, né? E de novo, ser mãe é com certeza a minha maior realização. Então eu sempre pensei, eu quero amar outras pessoas, né? Outras crianças, fazer parte da minha família. E aí, vamos ver. Então, assim, hoje, né, minhas filhas estão maiores, a minha caçula tem 12, eu tenho uma de 16, 19 e 22. Eu quero te ver, Gabriela, na síndrome do ninho vazio. O que você vai fazer? Né? Exato, daí você vai encontrar aquela criança, até brinquei com você disso, você vai encontrar a criança, que você fala assim, essa criança, quando você vê lá, vai ter um irmãozinho, você vai catar os dois e eu e o Luiz que se vire, entendeu? Já é um desafio, gente, porque filho crescer, a gente tava falando, né? A gente acha que é difícil eles pequenininhos, porque dá trabalho, porque estão descobrindo o mundo. Mas filho adolescente ou jovem adulto, que também está descobrindo o mundo, mas que quer sair, quer viver, é um desafio. E a gente fica sozinho. Eu brinco lá em casa, tem que marcar a hora para ver as crianças, né? As crianças, para ver as minhas filhas, que já são... Você sempre vai chamar de crianças, mulheres, né? Porque tem rotina, duas namoram, tem os amigos, querem sair, querem, né, tá conectadas com a geração delas. Então é o desafio, eu já tô assim, eu tenho uma caçula, que é ainda meu grude, mas que eu sei que tá quase eu tô lá, zero assim. preparada pra isso. Eu falo, eu não posso ter um filho. Eu tenho a Helena, que é a minha enteada. Daí eu tenho um filho pequenininho, que você sabe, o Lorenzo, de 1 ano e 5 meses. E eu tô, assim, ele tem 1 ano e 5 meses, eu já estou sofrendo. Eu sempre conto essa história, eu brinco, eu já contei isso até no TikTok. Eu contei até num post que eu fiz no TikTok uma vez. Que quando eu tive o Lorenzo, eu tava no hospital e aí uma hora levaram ele lá pro bercinho quente, não sei o quê, precisava levar e daí daqui a pouco ele voltar. Daí as pessoas vieram falar comigo e eu comecei a chorar copiosamente, assim, mal. Eu falei, o que foi? Você tá com dor, né? Eu tinha feito cesárea e tal. Você tá com dor, que você entendeu? Não! Levaram eu tô sofrendo porque meu filho um dia vai casar e ele vai cagar pra mim. Ele tinha 12 horas de vida. E eu tava chorando porque um dia ele ia casar. Então, assim, só aquela separação de levarem ele ali pro berçário já me fez refletir sobre o que aconteceria. Então, assim, eu também não tenho, acho que, estrutura emocional pra ser mãe de uma criança só. Então, assim, quando você tem outros filhos, o amor divide ou ele multiplica? Multiplica, certamente. Ou seja, não vai adiantar nada. E cada filho é um filho tendo a mesma criação. Morando na mesma casa, não tem nada a ver. Tendo as mesmas influências. Eles são muito diferentes. As minhas filhas são muito diferentes. Muito em tudo. Em gosto, em estilo, em pensamento. Elas são muito diferentes. Tem o elemento delas, né? Que nasce com elas. Apesar da exposição. E, óbvio, tem os amigos que são diferentes. Né? Tem o entorno todo que acaba trazendo a influência. Mas cada filho é um filho. E a gente tem que aprender, né? Você vai ter tempo, Mari, você ainda tem aí uns bons anos. Mas você sabe que outro dia eu até brinco com isso. Eu não faço terapia. Não fiz. Você tem 4 filhos e você não faz terapia? Amor, você precisa ser estudada. Eu falei, por isso que na minha intro eu falei, é difícil acreditar que você é real. Gente, eu não faço porque eu não tenho... Na verdade... Eu tenho tempo. Não tenho tempo pra fazer terapia. E eu tentei fazer. E aí eu ficava com aquele sentimento de culpa que muitas mulheres têm, mães... Eu falava, meu Deus, eu tô aqui. É meia hora pra me deslocar, 1 hora de terapia, meia hora pra voltar. 2 horas que eu podia estar com as minhas filhas. Ai, sim. Então começou a me dar, então eu, enfim, não faço. Mas eu tava uma vez, olha essa história, fazendo massagem. E aí eu comecei a ter um pensamento muito parecido com o seu. Caramba, se eu viver 90 anos... No máximo, 1/3 da minha vida vai ser morando com minhas filhas no mesmo teto. No máximo, né? Pensando que elas vão ficar com 30 ali, né? Ou seja, é muito pouco. Realmente é difícil para as mães, porque eles ficam muito pouco com a gente fisicamente. Total. E a gente tava falando, né? Cria pro mundo. Ah, meu Deus. Não, eu quero bem pertinho de mim. Exato. Que cria pro mundo. O meu eu criei pra mim mesmo. O meu eu criei pra mim mesmo. Meu marido escutou falando isso, ele só faz assim, ai meu Deus, eu sou a mãe. Ele fala, eu amasso ele, assim, parece uma Felícia. E ele já tá numa fase que ele não tá gostando tanto. Eu fico com saudade de quando ele era bebezinho. Ele não podia reagir aos esmagamentos que eu faço, entendeu? Porque eu quero. É uma coisa, assim. É um desafio. Gente, é difícil, viu? Eu também... Mas é uma delícia também, vou te falar. Ver eles crescendo bem. Eu acho que a gente tem o apego de mãe, de querer estar sempre pertinho. E a síndrome do ninho é, de fato, uma coisa que acontece antes do que a gente imagina. Que a gente, vai casar, vai sair. Não.
que a hora que eles começam a ter vida própria, eles Eles já estão saindo. saem, Mas é também incrível ver eles crescendo e conquistando o espaço, a personalidade, os valores. Eu tenho 2 que estão fazendo faculdade, uma que está terminando e outra que entrou agora. Então, a realização delas de descobrir um mundo novo, de ter visões, de querer impactar a nossa sociedade. Então, é muito legal. É esse equilíbrio, né, que a gente vai ter que sempre ter como mulher e mãe, de solta, mas não solta, fica feliz. Não, e você sofre. ainda é mãe de mulher, então assim, é uma coisa, eu também já conversei isso com você um pouquinho antes, mas já falei um pouco disso aqui também no programa, que é eu como mãe de menino, a minha grande preocupação passa muito de como que eu vou fazer dele um homem que seja aquilo que eu tenha admiro, valores, né? Enfim, que consiga entender o papel de privilégio que o homem tem na sociedade para desconstruir muitas das barreiras que eu tive, que provavelmente ele não vai ter. Mas já com a Helena, eu já falo, cara, a conversa é totalmente outra. E, enfim, né? E aí outras famílias que têm N outras questões, N outras camadas vão, né? Você que tem 4 meninas, eu imagino também o quanto não é desafiador você também conversar um pouco com elas sobre as questões da mulher, né? As dificuldades. Tem todo um mundo mais complexo para as mulheres. Sim. Você sentiu isso? Porque você é muito alto astral, né, Gabi? Eu tava falando disso, né? Você é muito, olha, sempre o lado bom da coisa. Eu não sei o quanto você acaba focando, ou se as meninas também são que nem você, assim. Tipo, ai, gente, nem existe esse problema. Né? Acho que essa positividade, né, ajuda um pouco a... Minhas filhas também são super positivas. E elas já vêm, essa geração, já vem com uma outra cabeça. Assim, de menos barreira, de mais possibilidades, de acreditarem mais nelas, de quererem trilhar um caminho próprio delas. Então, a gente conversa muito. Acho que eu sou, obviamente, uma inspiração importante para elas, de uma mulher que conseguiu construir uma família, conseguiu construir uma carreira. A minha mãe é para mim também, que a minha mãe, numa geração que poucas mulheres trabalhavam, minha mãe é professora de educação física, agora aposentada, mas ela teve carreira a vida inteira. A minha avó estudou quando as mulheres não estudavam. Então, eu tive bons exemplos, de novo, para dizer, vai que você pode. E eu acho que é isso, é a gente desconstruir que vão ter muitos desafios, mas é como a gente reage a eles. Né? Se você acredita em você, se você acredita que pode, se você se prepara, que não é só acreditar, né? Tem que estudar, a gente sim tem que se dedicar. Eu acordo 6 da manhã todos os dias para malhar, depois eu faço espanhol, porque eu cuido de América Latina, não dá para eu fazer portunhol. Aí eu trabalho, volto, estudo com as crianças, quando eu tô viajando eu administro, então eu mostro para elas que é possível. E, além de tudo, faço minhas coisas, né? Leio os meus livros, saio com os amigos. Não, você não existe, para. Não, isso para de falar que eu tô ficando deprimida. É que ela tem filho pequeno, gente. Eu só tenho um, eu já acho que não dá tempo de nada. Você tá com bebê, eu tô ficando mal. São fases diferentes. Ela tá com um bebê de 1 ano e meio, aí é um desafio. Não, né? total. Você tem um bebezinho que depende de você, né? Uma ou dependência de você, maior, ou de alguém 24 horas. E você tá descobrindo esse mundo novo. Eu já tô descobrindo outra parte, né? Que é as filhas desapegando ou desgarrando do ninho da mãe. Então, a gente vai acomodando, Mari. Eu acho que a vida é sobre conseguir acomodar. Você teve rede de apoio? Na sua época, não sei se era tão falado. Muito, até hoje. Eu acho que a gente não é nada sozinho. Né? Seja Não como dá, mulher, né? seja como um profissional. Então, a rede de apoio em todos os ambientes é fundamental. Eu sempre tive em casa, além da minha mãe, né? O marido, que sempre construiu tudo junto. Minha mãe, as funcionárias que trabalham comigo há muitos anos. Eu tenho uma funcionária que trabalha comigo há 17 anos. Ah, eu amo. Então, que conhece a vida da minha família, das minhas filhas, nossa rotina. E mães de amigas... Mães de amigas são uma super rede de apoio. Outras mães são rede de apoio, né? Muito. Milhares de vezes eu liguei e falei, eu não consigo buscar, você me ajuda, ou eu vou perder a reunião, você me passa depois. Então, essa rede é fundamental para a gente poder equilibrar melhor e dar conta. E no trabalho, igual, assim, tão importante quanto. Total, porque até para você gerenciar e cuidar da sua vida junto com o trabalho, você também precisa dessa rede de apoio para cuidar dos seus projetos, que você também não pode largar, né? Então você precisa ter essa... E até no trabalho, pra gente poder dar passos diferentes, a gente precisa de apoio. Então eu lembro quando eu vim pro TikTok para abrir a operação de negócios do TikTok pro Brasil,
E a gente estava no meio ali de uma pandemia, né? Não tinha nem sinal de vacina. Eu comecei, junto com algumas pessoas ali, a construir a operação, a contratar as pessoas aí para o mercado. E depois de 5, 6 meses, meu chefe falou, agora a gente quer que você faça a mesma coisa para América Latina. E eu falei, meu Deus, como? Quando você achou que você tinha terminado, começou tudo de novo. Eu achei que eu ia respirar, porque terminado estava longe, né? Eu falei, agora eu vou, né, começar a respirar um pouco. Só que era em outras línguas, com outras culturas. Eu falei, meu Deus, como? Como que eu começo? E o meu time, na época, falou, óbvio que você consegue. A gente segura o Brasil, vai tocar o resto. É isso. Então é fundamental para a gente assumir desafios diferentes, para o nosso aprendizado, para conversas. O mundo mudou, a gente estava falando isso. Né? Eu sou de uma geração diferente de quem tem 30 anos ou de quem tem 20. Apesar da gente se achar nova. Mas essas pessoas me ajudam muito a entender esse novo mundo. Então, a gente está o tempo todo aprendendo, é fundamental. Então, eu digo que sem rede de apoio, a gente não consegue. A rede de apoio, tanto do lado familiar quanto do lado profissional. É que a tua família é grande, mas, assim, o núcleo, na verdade, pequeno. É você e a sua irmã, né? Porque, assim, você deve ter um monte de primo e tudo, mas acho que essa rede mais próxima acaba ajudando. No meu caso, a minha mãe é que me salva, assim, porque, claro, a gente tem as funcionárias que ajudam, né? Então, você sempre pede o socorro e tudo. Outras mulheres maravilhosas, eu acho que fica só a reflexão do quanto a gente precisa contar mais com os homens também para participarem desse processo de rede, né? Porque, normalmente, a rede de apoio das mulheres são outras mulheres, mães ou da nossa família e tal. Então, acho que o homem também precisava pensar um pouquinho. Acho que quando isso, no âmbito profissional, essa ajuda, né, esse papel do homem nas nossas equipes, de fazer a coisa andar e acontecer, eu acho que ele é um pouco mais... eu acho que eu sou privilegiada, tá, Má? Porque eu sempre tive homens em diferentes posições, seja como chefe. A maioria dos meus chefes foram homens. E foram maravilhosos, me deram pista, assim, absurdamente. Me ajudaram a me desenvolver. E mesmo como time, seja como par ou seja como parte da equipe, eu sempre tive homens que me apoiaram muito. E em casa também. Então, o Luiz, meu marido, sempre me apoiou muito. E ele, em muitos momentos, assumiu mais papéis em casa do que eu. E a gente, né, ao longo da jornada, isso vai se transformando. Meu sogro sempre me ajudou muito. Meu pai sempre me ajudou muito. Então, eu tive muitos homens fundamentais. Óbvio que eu sei que eu sou privilegiada. Sim, mas não é a realidade. Mas você conseguiu construir uma realidade em que isso é viável. Eu até lembrei da história que você comentou agora, que vocês estavam viajando. Conta essa história da viagem na mesa que a sua filha falou pro garçom. Conta essa história. Porque a gente ainda está num mundo em construção, em que a mulher ter uma posição diferente ou uma posição de destaque, ainda né, estamos construindo isso. A gente ainda tem muito mais homem presidente do que mulher presidente. Sim. A gente tem ainda muito mais homem conselheiro do que mulher como conselheira, mas o mundo vem evoluindo. Mas a gente ainda tem preconceitos, né? E a gente estava viajando e a gente estava num jantar, eu acho que era um jantar ou um almoço, eu não lembro, e começamos a conversar com a pessoa que estava servindo a gente, e ele falou, pô, que legal, vocês devem estar muito agradecidas ao seu pai que proporcionou a viagem. E aí a minha filha falou, não, foi minha mãe que proporcionou, porque meu pai, né? E óbvio, eu só tenho 4 mulheres totalmente empoderadas, então elas sempre têm esses questionamentos. Mas é sobre isso, é juntos, né? Não é um ou outro, é sempre juntos. Sim. O que a gente construiu junto, no trabalho, em casa. Então eu dei sorte, eu sei que essa não é a realidade de muita gente. Eu acho que sorte, mas também é legal que você virou um exemplo, que eu tô dizendo, assim, que é um exemplo de como que o contrário também é possível. Claro, né, a gente tá falando aqui de um lugar de privilégio, mas também que para suas filhas deve ter sido muito rico. Ainda mais o seu marido trabalha com restaurante, então ele já deve ter, né, nele essa coisa do ajudar, do servir. Então, servir não é uma coisa que para ele tá longe do ambiente dele. E você como, né, vamos dizer, uma chefe também de família que tá ali. E você vê como é que é o mundo, né? Então, o cara bate o olho, vê uma mesa com 5 mulheres e um homem, e aí ele vai lá pra aplaudir o homem por ter proporcionado aquilo para aquelas mulheres. Mas, acho que enfim, o mundo tá mudando, maravilhoso. Né? Que bom. E a gente tá aqui para ajudar a mudar. É isso. Né? Como é que a gente constrói para ser mais fácil para as novas gerações, para as minhas filhas, né? Para sua enteada, para as que estão vindo aí. Como é que elas já vão encontrar outra realidade? E eu acho que vão.
porque o mundo evoluiu muito. Então, eu tô bem tranquila e segura de que a gente está construindo uma jornada positiva. Maravilhoso. Gabi, eu vou agora entrar em alguns quadros com você. Vou chamar o primeiro, que é o seguinte. É o Merece um Prêmio, só que ao contrário. Qual foi o pior conselho que já te deram na tua carreira? Caramba! Pior conselho? Eu acho que... Não sei se é o pior conselho, mas acho que teve uma situação... há muitos anos atrás, a gente tinha ainda o desafio da mulher entrando no mercado de trabalho. E muita gente esperava que a gente tivesse uma postura mais masculina no mercado de trabalho. E eu me lembro bem que eu entrei numa reunião com um grupo de pessoas e eu falei, olá, bom dia, de um jeito feminino. E aí uma pessoa olhou para mim e falou, não existe você falar olá, bom dia, você tem que entrar falando... E aí, né, uma postura... Um pouco mais agressiva. Mais agressiva e mais masculina. E eu falei, não, eu não sou essa pessoa, né? Eu vou continuar com o meu jeito, ganhando de outra maneira. Então, acho que teve momentos em que as pessoas esperavam que a gente tivesse uma postura como mulher mais masculina para poder ganhar uma audiência. Será que isso não é uma coisa um pouco também da... Como você trabalhou muito na área de vendas... Existe uma coisa de você tem que pressionar, você tem que ser duro, tem que ser agressivo. Então, eu acho que também junta... Porque eu, por exemplo, eu me vi muitas vezes mimetizando comportamentos masculinos porque eu achava que aquilo que ia me permitir me encaixar Chegar num mais. ambiente... Né? Porque eu trabalhei em agência há 15 anos, então, assim... É um ambiente, a gente sabe de todos os problemas, já comentamos também aqui em outros episódios, a gente sabe de todos os problemas dos ambientes, das agências que agora estão melhorando, acho que muita coisa foi acontecendo e a gente está conseguindo encontrar um outro caminho. Mas eu me vi por muitas vezes mimetizando comportamentos masculinos para tentar me encaixar, para tentar ser respeitada, né? Então, junto com falar que eu sou um pouco mais velha, também ser um pouco mais dura, falar um pouco mais alto e ser um pouco mais ríspida. Ser brava, né? Que todo mundo fala, essa daí é brava. Eu lembro, eu tenho essa história muito boa. Na pandemia, tem uma moça que trabalha no meu time, que é a Gabi, ela já trabalhava comigo na Isobar. Então, ela era do meu time de mídia na Isobar. E ela... Então, a gente trabalhou juntas, daí eu fui pra CNN e ela, depois de um tempo, veio pra cá também. E aí, na pandemia, a gente fazia muito call o tempo todo. O marido dela não é da área, o marido dela na época não era da área. E ela... Então, ela falava comigo o dia todo, então a gente ficava ali trocando sempre por call. E aí, um dia, o marido dela passou atrás na câmera, e aí eu tava falando alguma coisa, ele deu aquela olhada, assim, meio rápida, e aí ele virou pra ela e falou assim, essa é a Mari? Porque eu acho que ele reconheceu a voz. Aí a Gabi pôs, assim, no mudo, né? Aí ela olhou, assim, conversou com ele, começou a rir, voltou e contou pra mim. Falou, cara, o André está chocado com a sua cara, com quem você é. Porque ele te ouvia, ele te imaginava uma mulher enorme, de 2 metros, grande, forte. Quer dizer, ele se chocou porque a minha postura, ou a forma como eu falava, as discussões que a gente tinha... Criou uma outra imagem. Criou uma imagem na cabeça dele que não é a imagem que eu tinha, Sim. né? E ele falou, pô, eu levei maior susto, eu olhei uma mulher toda, né, magrinha, pequenininho, cabelão. Maravilhoso. Cadê, né? Tipo, cadê aquela mulher que eu tava imaginando? Então, eu acho que, assim... E aí, você tendo tido até uma pressão expressa de que você tinha que agir dessa forma, você vê como não é só a isso de gente novo. tentando se encaixar, Isso mas faz é uma muito pressão. tempo. Não, mas total, era mas esperado que é a mulher esperado. fosse mais para poder Total. botar pressão ou para poder, de fato, ganhar respeito, que a gente Sim, tivesse uma postura mais dura. mais dura. E esse foi um feedback que eu recebi na época e que, né, obviamente, eu não mudei, mas ficou em mim por muito tempo. E hoje, graças a Deus, pelo contrário, a gente fala, quanto mais você, melhor. Total, autenticidade. total. Né? Acredita em quem você é e constrói em cima disso. Eu fui mudando ao longo, acho que a maturidade vai trazendo também um pouco isso, assim, como você não tá mais tão inseguro, né, de que Sim. você precisa, né, da imagem pra mostrar quem você é, na verdade você pode só contar com a sua identidade pra mostrar quem você é, isso vai libertando a gente de algumas amarras. Tanto que quando eu tenho alguns materiais que a gente gravou aqui, onde eu menciono um pouco isso, assim, uma das grandes coisas que eu me arrependo na minha carreira foi nesses momentos de
eu fiquei muito brava, eu fiquei muito irritada, eu me coloquei de uma maneira muito dura, né? E aí fiquei com essa fama de brava. E eu não sou brava, eu sou uma libriana completamente maluca, entendeu? Teimosa, porque tenho ascendente em touro, mas assim, que, sabe, se você falar pra mim, não põe o cabelo mais pra lá, 2 vezes eu já falei, gente, com certeza esse cabelo era pra cá. Se você, alguma informação que eu te desse, eu vou titubear, porque eu tenho essa dualidade, essa coisa. Eu não sou tão incisiva assim quanto talvez eu tenha me feito parecer, pra tentar me encaixar ou pra tentar, Sim, né, ter o respeito. Então acho que o tempo também nesse ajuda, sentido a gente ajuda. amadurecer também. Com certeza. Agora me conta, Gabi, qual que é a história da maior cagada que você já fez na sua carreira? Nossa senhora, ela não me brifou nada disso. Maior cagada. Pode pensar, não tem. Eu não diria que foi assim. Eu acho que, de novo, a gente estava falando de amadurecimento, né? Eu fui mãe muito nova e eu sempre tive disciplina como um pilar muito importante para mim, para conseguir dar conta de tudo. Então, ser mãe e ter uma carreira sempre foi o que eu queria, não era um ou outro. E sempre exigiu muito de mim disciplina. Eu trabalhei na Ambev, em que disciplina é algo muito importante, Total. é um valor muito forte. E aí, quando eu fui para a Microsoft, eu vim com um jeito de trabalho, né, com um modo de operar muito ambeviano, de disciplina, de foco. Então, eu chegava, sei lá, 8h30, 9 da manhã, trabalhava, almoçava Na mesa ali, 20 minutos. 20 minutinhos na mesa, trabalhava 6 horas, levantava e ia embora, porque eu queria ver minhas filhas. Né? E, de novo, quando eu fui na Ambev, eu já tinha 2 meninas em casa e depois tive mais 2. Para a Microsoft, desculpa. E eu entrei muito nesse modelo. E a cultura da Microsoft era totalmente diferente da cultura da Ambev. Né? Nenhum é melhor ou pior, são culturas diferentes. E eu continuei com aquele modelo. E no primeiro ano de Microsoft, foi incrível em termos de resultado, eu ganhei um monte de coisa, mas no final do ano eu recebi um feedback das pessoas falando assim, eu não sei se ela é uma máquina ou uma pessoa. Porque ela entra, trabalha, levanta e sai. Entra, trabalha, levanta e sai. E a humanização? Então, eu acho que eu aprendi muito como equilibrar o lado resultado com o lado people, né? Como, de fato, olhar para as pessoas, como achar espaço na sua agenda, porque esse pilar é tão importante quanto o resultado, né? Se conectar com as pessoas, Sim. Construir com elas. Então, acho que eu diria que não é uma cagada, mas foi talvez o maior aprendizado da minha vida, de como aprender a equilibrar e ter um olhar. Aquele almoço de 1 hora, não é um almoço de 1 hora jogado fora, é um almoço de conexão. Com certeza. Onde eu tô conhecendo pessoas, construindo com elas. O cafezinho no meio da tarde, que para mim era impossível, porque eu tenho que trabalhar e eu tenho que entregar, e o resultado, tal. É importante, porque é na hora que você conhece talvez o lado B, o lado C da pessoa, que em algum momento no trabalho você vai poder usar. Então, eu comecei eu aprendi a valorizar outros modelos e a ter esse equilíbrio entre business e pessoas. Que eu vinha muito resultado. E aí... Você acha que você se cobrava também um pouco, porque a gente também, nesse sentido... E aí, voltando para nossa pauta, assim, né, de mulheres, que eu gosto de falar, mas que, assim, a gente tem que fazer um pouco mais, né? Então, se o homem precisa mostrar tal, a gente precisa mostrar aquilo e um pouco mais. Então, se ele tem foco, a gente tem que ter foco um pouco mais, né? Então, a gente também acaba se condicionando a ser muito duro, né? E se cobrar mais exigente com a gente mesmo. Eu acho que no meu caso, Mari, o principal foi a maternidade. Porque você precisava dar conta também, não dá pra perder tempo, né? Porque eu era mulher, né? Somos mulheres. Mas eu fui mãe muito cedo na carreira. Total. E aí, a minha cobrança nunca foi, eu sou mulher, eu tenho que me provar mais. Sempre foi, eu sou mãe, eu tenho que me provar mais. Olha. Porque ser mãe no ambiente de trabalho, há 20 e muitos anos atrás, tinha o estigma de que ela não vai conseguir, ela vai ter que faltar muito, imagine os filhos em casa. Então, era mais desafiador para mim Total. o ser mãe do que o ser mulher. Então, eu acho que ter sido mãe muito cedo acabou eliminando um pouco desse desafio de ser mulher para o desafio de mãe. Então, ainda mais quando eu falava que tinha 2, 3, aí as pessoas, nossa, impossível, imagine, ela não vai conseguir. Então, tinha um preconceito de que eu ser mãe de uma família grande me limitaria a minha entrega ou a
os problemas que eu teria, como gerenciar. Então, pra mim, nunca foi a mulher. Porque eu fui mãe muito cedo. Mas eu fiz essa conexão porque eu me peguei assim, quando você tava falando, você falou assim, eu não me permitia nem o cafezinho, eu não me mas é permitia um pelas almoço filhas. mais longo, porque daí você pensava, talvez uma coisa igual da terapia, cara, eu tô aqui exato. tomando cafezinho, esses 20 minutos eu poderia estar brincando com a minha filha. Pensa assim, eu queria sair às 6 da tarde. Total, é. Então eu queria ser a mais produtiva para que isso não fosse um problema, para poder chegar em casa às 6h30 para jantar, estudar, dar banho nas crianças. Só que enquanto eu tinha 2, 3, as pessoas não estavam nem casadas. Total. Então sempre foi um desafio para mim isso, como Total, criar essa tudo. conexão, mas estar em casa, porque de novo, eu queria estar com as minhas filhas. E teve muito, durante uma boa parte da nossa jornada, o horário que a gente saía dizia muito também, né? Total, você já é um vai julgamento embora, enorme, né? São 5h30 da tarde, 6 horas, você já vai embora. Então, para mim, o maior desafio e esse foco sempre foi para eu poder estar com elas. Eu abri uma caixinha de perguntas esses dias e eu falei sobre isso. Eu falei, cara, quando a gente vira mãe, primeiro que eu senti essa coisa de me sentir muito potente, né? E 2, muito mais produtiva, porque você não tem tempo pra ficar perdendo. Você então nem acho quer, que né, perder. Então acho que o estigma do tipo, ai, a mãe tá aqui, ela vai faltar, ela não vai aparecer, ela vai querer ir embora cedo, ela não sei o quê. Na verdade, ela transforma a gente numa máquina mesmo, porque você... Que a gente faz por nós e por eles, né? Exatamente. Mas tinha muito, mas tinha quantidade de médico que ela deve ter que ir. Quantidade de reunião de escola que ela tem que ir. O filho liga que tá doente no meio do dia. Então, era um desafio para a mulher ser mãe no ambiente de trabalho. E isso mudou hoje. A gente tem os homens participando. Uma mãe de 4 também aí, pelo amor de Deus, hein? Mas mãe de 4 descomplica. Você acha? Não muito. Nossa Senhora. Me explica. Se você conversa comigo, com uma família grande e uma mãe de 1, de 2, você vai ver o quanto eu descomplico. Porque você sabe que vai dar certo. Você sabe que não tem... Eles vão sobreviver, vai dar certo. Você não vai precisar também estar em todas as reuniões. A gente descomplica. Porque você não vai ter tempo para fazer tudo. Senão você fica louco. Gente, eu queria... Então você descomplica muito. É absurdo, assim. Olha, eu invejo. Eu queria ter a autoestima da Ana Leão e a positividade da Gabriela, gente. Pelo amor de Deus. Mas é verdade. Se você conversa com as minhas amigas, o que a pessoa vê problema, eu falo, imagine, gente, isso aí... fica tranquilo, né? Não é nem um pedacinho do que vai ser. E, óbvio, elas ajudam também uma a outra. Então, você tem dentro de casa... Eu tenho 4 ali, uma ajudando a outra. Então, isso também me ajuda. Aí, você... o volume é grande, porque são 4. Então, você estuda perto da casa. Você faz as atividades perto de casa. Você faz o inglês perto de casa. Você acaba descomplicando a vida. O pediatra, você aprende que o pediatra pode fazer uma videochamada. Então, você manda a sua filha em muitos momentos com a sua funcionária ou com a sua mãe. E tá tudo bem. E ele te liga, e ninguém e você vai faz morrer. uma videochamada. Isso. Então, quando eu falo descomplicar, é que nem tudo é o fim do mundo. Eu não vou poder ir naquela reunião, eu não vou poder ir naquele médico, eu não vou poder levar naquele... Você vai encontrando caminhos. Óbvio que a gente sofre, né? Porque você quer estar presente. Culpa. Muita culpa. Se eu te falar a coisa mais difícil da minha vida, foi lidar com a culpa. A mais difícil. Porque eu sempre que você tem culpa? De não estar o tempo todo o tempo que eu gostaria, de não ver tudo que eu gostaria, né, de não estar presente em todos os momentos. A minha filha de 12 vai apresentar, vai ter uma peça de teatro e eu vou estar viajando. É óbvio que eu fico arrasada, eu quero estar. Ela estudou o ano inteiro para a peça de teatro, mas é uma viagem muito importante que eu não tenho como estar nos dois. Aí o que você faz? Filha, eu vou entrar numa live. Sua irmã, seu pai, vai fazer a live, eu vou assistir ao vivo, eu não vou estar fisicamente. Mas eu tô pensando em você, mas eu tô com você, tô assistindo virtualmente. Então, assim, mas o sentimento pra mim de culpa, de não poder levar e buscar todos os dias, porque é uma delícia levar e buscar todos os dias, sabe? A criança chega na escola cheia de planos e ela sai te contando tudo. Então, o não poder levar e buscar todos os dias sempre foi pra mim um desafio. O não estar nas refeições todas, o ter que viajar sem os filhos, pra mim foi muito difícil. Você nunca fez uma pausa, um sabático, um momento? Nunca? Não, porque eu tenho 4 escolas pra pagar agora, faculdade. Leite, fralda, escola. Não, tal, porque você então, sabe que eu lembrei de uma fala que até a Flor também comentou, que quando ela deu uma pausa, ela falou assim, gente, é tão bom, você falando de levar e buscar na escola, ela falou, é tão bom. É incrível. Você tá em casa e poder
ouvir, pegar seu filho quando ele chega da escola, porque eles chegam com as novidades, com a adrenalina lá em cima, né? Depois então eles perdeu. contam tudo. E daí quando você chega pra pôr pra dormir, ela falou só chegava pra pôr pra dormir. Então ele já tava desacelerando. Não, e já esqueceu metade. A fala dele, que seria de 10 minutos, virou 2. Reduzida ao extremo. Então, eu sofri muito com isso. Mas você aprende também a lidar. Porque esse outro lado também é fundamental para mim. A carreira, o que eu tô construindo, o impacto que eu posso ter na sociedade que eu vivo, com as pessoas que estão comigo. E mostrar isso para minhas filhas. Então, eu acho que a gente vai amenizando. A maturidade ajuda a amenizar, mas certamente foi o grande desafio da minha vida. Lidar, aprender a lidar. Eu saía para uma viagem chorando. Eu imagino. Até ano passado, tá? Mentira! Eu saía de casa. Gente, eu achei chorando. que era só no começo. Não. Eu chegava no aeroporto, das pessoas olharem e falando, o que aconteceu? Chorando. Eu levo até hoje travesseiro com a foto das crianças no avião. Então, assim, é um desafio. Claro. Mas a gente vai amadurecendo e aprendendo e elas vão crescendo. Sim. E elas também começam a olhar. Eu recebo cartinha das minhas filhas falando, mãe, você é o maior orgulho da nossa vida. É incrível ver que você pode fazer tudo o que você quiser, que você está conquistando tudo o que você desejou. O quanto a gente se sente empoderada para isso. E aí você acha caminhos, né? Agora elas estão mais velhas, então eu já posso levar em viagem. Em janeiro eu fui para Nova York trabalhar, elas estavam de férias, eu levei. Aí na sequência eu fui para o México, levei. Aí depois eu fui para uma outra viagem, levei. Então eu tento também, ok, como é que eu encaixo elas na minha vida? Aí vou para o Rock in Rio, elas vão. Então tem Você muitos vai dando momentos jeitos. que a gente vai achando caminhos, para elas estarem inseridas e viverem isso com você. E 2, para elas entenderem, olha, dá para fazer. E eu acho que elas não fariam diferente. Elas hoje trilhariam o caminho de ser mãe e profissional. Sim, o filho não tem nenhuma, eu acho que, tristeza da gente. A gente sofre mais que eles. Com certeza. De estar longe. Sim. Eles vão ser criados, vão ver que a mãe está construindo uma vida importante, que está deixando um legado, seja para eles ou para a sociedade. Mas para mim ainda é assim, sabe? Você falou de legado e de impacto na sociedade. Você tem um pouco essa visão de propósito? É muito claro assim pra você, tipo, você tem um propósito? Muito. Mari, pra mim o trabalho sempre teve que estar relacionado com algo maior. Tá. Não é só o trabalho por trabalhar, o que eu tô deixando? Seja ajudando a construir um mundo mais positivo para mulheres, né, abrindo caminhos, criando novas lideranças. Hoje no TikTok a gente trabalha 4 grandes pilares. Um deles é clima. Então tem um trabalho enorme que a gente está fazendo relacionado a clima, a tudo que a gente pode ajudar o ecossistema, o país, enfim. Tem um outro pilar que é de fomento econômico para pequenas e médias empresas. Então, tem um trabalho enorme que a gente está fazendo ali para fomentar a economia, pequenas e médias empresas, dando oportunidade. Aí tem um pilar muito importante de diversidade, né, diversidade, igualdade, enfim, que para mim é muito valioso, porque é isso, né? Nós somos mulheres que estão abrindo uma porta diferente. Então, como é que eu acelero essa porta? Como é que eu reduzo o número de anos para que a gente tenha uma situação mais equalitária? Equalitária? Enfim, igualitária. X. Mais Equânime. Equânime. Depende do que eu falar. Equidade ou igualdade? Igualdade. Mais igualitária. Isso. Igualitária. E o outro pilar pra gente é todo de mental health, a preocupação com a saúde, com, né, todos os pilares que são importantes. Então, hoje, via TikTok, eu consigo trabalhar em propósitos, em valores você acredita que eu acredito e que se conectam com quem eu sou. Sim. Como é que eu posso ajudar a fomentar a economia? Como é que eu posso olhar para clima? Porque senão não tem novas gerações. Exato. Como é que a gente olha para diversidade, igualdade, enfim, como é que a gente olha para a saúde mental e tudo que isso implica? Então, hoje eu lido no dia a dia com pilares que são muito importantes para mim e é o que dá o que aquece a alma. Eu ia passar pro quadro, mas você falou de saúde mental, daí eu quero fazer uma pergunta sobre como é que você faz pra lidar com esse tema dentro da sua casa. Porque você trabalha no TikTok, eu não sei se você consome o TikTok como consumidora Muito. super também, mas eu consumo muito. Eu fico ali, eu falei até pra você, né? Não consigo mais ler um livro, uma revista, nem nada, porque eu fico ali, eu me perco, né?
E você coloca limite nas suas filhas de o quanto elas podem usar a rede social, quanto tempo elas podem ficar no TikTok, quanto tempo elas podem... Sei lá, elas jogam videogame, ficam o dia inteiro no Netflix. O que elas... Assim, acho que primeiro, como plataforma, tá? A gente tem várias ferramentas incríveis, olhando para mental health, desde sinalizar depois de um certo tempo de uso da comunidade. A gente tem um vídeo... Sempre sou Não, eu tô alertada sempre. Nem precisa me falar. Você não acha que já tá há muito tempo aqui? A gente fala isso. Então, a gente tem uma preocupação em dizer para as pessoas, olha, você já tá há muito tempo na plataforma, faz uma pausa. Tal, então desde um vídeo desse... É ótimo, mas é humilhante, tá? Eu já recebi algumas vezes, eu parei também agora. Eu já falo, chega, daqui a pouco eu vou receber aquele vídeo. Mas enfim, para adolescentes, né, 13 a 17, a gente tem limite de tempo, além de ter toda a parte de sincronização familiar em que os pais controle podem determinar parental, tudo que vai ver, quanto tempo, tal. Em casa, eu converso muito, eu acho que tudo é base da conversa, né? Obviamente, eu trabalho com digital a vida inteira, e elas Exato, como é que você vai chegar e falar, não, aqui ninguém vai entrar no TikTok? Não tem como. Então, assim, elas têm, obviamente, as plataformas, elas consomem, mas com consciência, de conversar, de mostrar o que pode, o que não pode, de tentar trazer alertar, conteúdo. né, pra eventuais... Não, e de tentar trazer conteúdo que é relevante. Então, no TikTok, eu falo, putz, tem muita coisa de educação, tem muita coisa de livros, tem muita coisa de saúde, tem de moda, tem de beleza. Como é que a gente usa isso para trazer conteúdo relevante? Então, a gente está sempre conversando sobre tempo, sobre forma de Elas consumo. produzem conteúdo? Elas amam, produzem super, amam, adoram. Obviamente que essa geração também, eles querem fazer e eles... não querem que os pais... Exato, não tem um pouco isso, eu não quero estar onde meu pai tá, né? Porque no começo ainda era uma rede super jovem, a gente falou um pouco. Mas depois que o negócio tomou o Brasil inteiro... Sim, tem isso numa rede social. Como o TikTok não é rede social, as gerações coexistem. Por quê? Porque o TikTok não é sobre o que o seu pai postou. É sobre o conteúdo, lembra que eu falei? Então, assim, se o meu pai falar de economia e eu estiver interessado em economia, vai chegar pra mim. Se eu não estiver interessado naquilo que meu pai falou de economia, não chega. Então, você não necessariamente vê o conteúdo do seu pai ou do seu filho. Numa rede social, você vê o conteúdo de quem você segue. Então, são óticas e lógicas diferentes. Por isso que as gerações coexistem. Porque é sobre o interesse da Mari. E não sobre o pai, a mãe, o tio, o avô, o amigo, seja quem for. Então, as gerações super coexistem. Mas elas, óbvio, né? Eu vou lá, vejo os vídeos delas e faço milhões de comentários. Ai, mãe, não se faz esse comentário. Tipo, ai, mãe, que brega, que mico. Tô te julgando. Então, assim, às vezes eu vejo um vídeo super bacana, eu só boto um coraçãozinho. Porque comentário demais é, mãe, que mico, mãe. Não é assim melhor que as pessoas falam. Melhor nem interagir pra também então, não... a gente vai assim, mas elas adoram. E lá em casa é muito na conversa, assim, olha, esse é o limite, né? Você tem que saber se policiar, você tem que saber o que pode, o que não pode, você tem que saber com quem interage, com quem não interage. Uso as ferramentas, no caso do TikTok eu uso as ferramentas que tem de sincronização familiar. Nas outras plataformas é sobre educação, né? E elas têm que ter autoconsciência também de tudo que está acontecendo fora. E não dá para estar fora das plataformas, porque senão eles... Né, a geração tá, as conversas acontecem. Não adianta você querer colocar numa bolha, não adianta que não... pôr numa bolha. Você tem que ensinar. Ó, isso é legal, isso não é. Você tem que saber limite, você tem que saber dividir seu tempo. Então, como é que você também traz recursos? Pô, chama as amigas para ela ir pra piscina, para fazer um esporte. Então, você também tem como pai e mãe, tutor legal, seja avô, avó, tio, tia, como trazer elementos para dentro da vida para fazer com que tudo funcione bem. Sensacional. Gabi, vou chamar o nosso próximo quadro, que é Opiniões Impopulares. Eu vou falar um tema. Não é muito a sua cara, né? Mas eu vou. É o seguinte, eu vou te dar o tema e você faz um comentário sobre o tema. O primeiro é vídeo na horizontal. Ah, gente. Não, né? Não, né? Prefiro na vertical. Muito, né? A gente segura o celular assim, vamos lembrar, é assim que a gente consome o celular, né? Então, aqui já diz muito de como você pode usar a tela toda, do impacto de atenção. A gente falou, o desafio hoje é a atenção. Então, quando você tem um vídeo aqui ocupando a tela, na forma como você usa o celular, né, automaticamente funciona bem mais. Sensacional. Filmes com mais de 2 horas.
Pra mim, Não dá rola. mais, né? Não. Eu também não consigo Não, mais. pra mim. Gente, é tão... Na verdade, qualquer coisa que não seja muito objetiva, tipo mensagem de voz. Se a pessoa me manda um áudio de 2 minutos, eu não escuto. Assim, 2 minutos, gente, é uma... Você sabe que eu tô Não me dá. segurando pra não usar a função do TikTok que acelera a falinha da pessoa que você aperta no cantinho aqui, faz... Eu tô... Porque quando aconteceu isso no WhatsApp, eu já não consigo mais ouvir áudio numa eu velocidade escuto comum. num e-mail. Todo, qualquer áudio. Gente, eu não consigo. E aí, eu até comentei ontem com meu marido, a gente foi assistir o Netflix de domingo. Aí eu achei sensacional que tinha uma categoria lá assim, filmes até 60 minutos, sabe? Olha, Filmes não até vi. 90 minutos. Falei, gente, eu achei sensacional esse recorte, porque... Não, eu acho que filme 2 horas tá ótimo. 2 horas Tá é bom, longo, né? tá Mas é bom. longo. Pelo amor de Deus, tem a que gente ser tá bom, ficando. né? Mas ok. Mais que isso, nem posição você tem ali no Ó, pra agora, assistir. falando de filme e série e Netflix, eu vou chamar o quadro Pega Ref. Então, minha primeira pergunta é: quem é a sua grande referência? De vida Do profissional... que você quiser, do que você quiser. Não, de vida, certamente minha mãe. Ai, eu É amo quem tem verdade. a referência na mãe. A minha também é gente, minha a mãe. Minha é certamente minha mãe. Profissional, eu diria Ana Moisés, que foi quem eu Mais aprendi uma muito maravilhosa. do que eu sei. E aí tem os artistas, aí dá pra gente... A gente quer saber suas referências, Gabriela. Pode falar. Eu tenho grandes Quem te mulheres que são inspira? referências. Quem que são as pessoas que te inspiram, assim? A gente estava falando, por exemplo, da Ivete. É uma mulher que super me inspira. É maravilhosa. Porque eu vou falar duas, inclusive, que são duas cantoras baianas que eu sempre, desde pequena, admirei muito a Daniela Mercury. Maravilhosa. Sempre fui fã dela. Maravilhosa. E virou uma pessoa que é minha amiga, hoje faz parte da minha família. E eu tinha 15, 16 anos, eu ia para os shows e eu olhava para ela em cima do palco com um nível de profissionalismo e de exigência. E ela até hoje, ela vai do figurino à entrega do show, ela 100% ela toca. Então é uma mulher que está envolvida com todo o processo e que tem um domínio muito grande, um nível de exigência muito alto. Sempre foi uma mulher que eu admirei muito profissionalmente. E eu tive oportunidade, sempre fui muito fã da Ivete, tive a oportunidade recentemente de conhecer melhor a Ivete. E é impressionante. Primeiro que ela é tudo que ela é. Assim, ela é autêntica, ela é essa pessoa. Segundo que poucas vezes eu conheci alguém com uma escuta ativa tão poderosa e com um interesse em conhecer o novo, em estar aberta ao novo como ela. Então, assim, são duas mulheres do universo artístico, mas que eu sempre olhei como grandes referências e que, conhecendo, eu falei, caraca, é isso e muito mais. Né? São incríveis. Qual que é o filme da tua vida? O filme da minha vida vai ser um filme de adolescente, né? Tem Obviamente. que ser, mas é isso. Que é Uma Linda Mulher. Não tem como, né, gente? Acho que é o primeiro filme que eu lembro na vida de assistir maravilhoso. assim. Mas eu recentemente, você tá falando de série, eu assisti essa série nova que tá todo mundo falando. Qual? Nobody Wants This. Que é... Qual que é essa? É uma nova que tem um menino que fez o O.C. Brandon. Gente, eu não Brody. Adam Brody, tá vendo? Muito boa. É muito nossa idade, assim, minha idade, né? E de um amor maduro, de conexão, de... Não existe certo ou errado. Então é muito legal. Acabei de assistir, eu amei, super recomendo. E eu sou muito do livro, né? Eu leio mais... Me indica um livro. Tenho essa pergunta aqui também. Eu, assim, leio muito. Eu li a coleção inteira da Colleen Hoover, que eu amo Colleen Hoover. Mas se eu tiver que indicar um livro, eu vou falar O Paciente Silencioso, que é incrível. É um livro, assim, que você não tem ideia do que vai acontecer e acontece. Não, mas ele é o quê? Me dá um... É um suspense. É um suspense. Você gosta de ficção? Eu gosto de ficção, eu gosto de romance. Né? A vida já é tão difícil, então eu adoro viajar. Mas você não é aquela executiva que lê livro do 5 a.m. Club, do tipo autoajuda, coach. Você não lê biografia de grandes empresários. Eu prefiro livros de ficção, porque eu acho que é onde eu respiro a cabeça, onde eu me desconecto do mundo, onde... quais são os seus hobbies? O meu é me desconectar através da leitura. Então, geralmente, eu te dizer, 90% são livros de ficção, de todos os tipos, desde suspense a romance, enfim. Nada violento, porque eu não sou da violência.
Mas, obviamente, ao longo do ano, uns 2, 3 livros eu vou ler de desenvolvimento como pessoa, como líder e tal. Mas eu indicaria muito Colin Hoover, todos. Eu amei todos. Tem até o que tá agora filme, né? Tá no ar, que é Assim que Acaba, que é incrível. Mas eu li O Paciente Silencioso e o autor, se eu não me engano, é o Michaelides. É incrível. É assim, um livro que você lê e você fala, meu Deus, eu podia pensar em tudo, menos nisso. Eu vou querer ler, pelo amor de Deus. É maravilhoso. É assim, você lê o livro inteiro assim e no final você fala, mas eu pensei em tudo, menos nisso. Maravilhoso. Ele é muito bom. Eu acabei de ler um outro dele também, que é igual. Bom, nosso próximo quadro é o Aprovado Segue Alterações. E aqui eu quero saber o seguinte, qual é o projeto que você já fez ou já liderou e que você acha que hoje em dia ele envelheceu mal, ou você teria que fazer ele diferente? Como é que você refaria esse projeto? Meu Deus. Você vem do mundo digital, então você deve ter exemplos de coisas que envelheceram rápido, talvez, por uma questão de tecnologia mesmo. Tipo assim, tentava vender um super banner que não fazia o menor sentido. Eu acho que assim, quando você fala nisso, a primeira coisa que eu lembro, quando eu trabalhava na Microsoft, a gente tinha o MSN, e o Messenger, para quem tá ouvindo aqui, não sei quem lembra do Messenger, mas o Messenger era o WhatsApp dentro da internet. A Gi conhece o Messenger? Olha, todo mundo ela tinha não conhecia Messenger. o ICQ. A Gi, nossa produtora, que ela não conhecia o ICQ, ela humilhou todos nós aqui, porque ela falou, eu nunca vi falar disso. Então, o Messenger era a evolução do ICQ. Perfeito. Falava com 100% de quem estava conectado na internet, era gigantesco. Você sabe que eu tenho saudade, só te cortando, desculpa, daquele recurso do Messenger que fazia assim na tela da pessoa, que chacoalhava, e aí ele obrigava você a falar. Você sabe que a gente tem uma ferramenta uma ferramenta nossa de trabalho na empresa que faz isso, é Ai, maravilhoso. Mentira, que maravilhoso. É o buzz. Tipo, então, gente, você sabe? Você falar com alguém, você dá um buzz e a pessoa recebe na tela dela um buzz. Não, gente, mas assim, hoje ninguém poderia me dar um botão desse, porque o meu marido, eu ia mandar o dia inteiro pra ele esse negócio. Coitado. Nossa, Igor, agradeça a Deus, viu? Porque eu mandaria esse negócio de... Eu tenho muita saudade desse recurso, mas continua. Não, e aí, assim, pra mim não é nem um recurso em si, mas o Messenger era 100% da internet, bombando e tal. E aí a Microsoft comprou o Skype e matou o Messenger. E na sequência matou o Skype. Eu lembro. Então essa pra mim foi uma passagem muito marcante, porque a gente teve que ir pro mercado, falar, ó, o Messenger, né, não vai mais existir, a gente tá migrando pro Skype. E aí fizemos toda a migração. E um tempo depois... E a Microsoft, você deve ter passado por vários momentos disso, porque foram muitos produtos que foram mudando, e aí vocês contavam uma história. Uma época eu atendi a Microsoft como agência. Sim, teve. E eu lembro desses desafios, assim, de construir... Bom, o que você ajuda como uma agência, né, de um veículo ali. Então, era muito focado em ad sales e nessa narrativa. E eu lembro que a dor era muito essa, de contar um pouco de como é que tava o portfólio dos produtos, o que existia, o que tinha virado um outro produto, que estava sendo relançado, qual que era a construção ali. Então você deve ter aprendido muita coisa lá, né? O Messenger foi, acho que, o principal. Uma dor no coração. Na época era 70% do faturamento. Você imagine você pegar um produto que tem 70% do seu faturamento e falar, ele não existe mais. Qual que é a explicação mercadológica, pelo amor de Deus? Porque fez um investimento grande no Skype e ia fazer a migração de todo mundo do Messenger pro Skype. Mas era outra plataforma, era diferente. Enfim, o Skype era grande... Mas foi assim, e aí na sequência, hoje ninguém nem usa o Skype. Existe ainda o Skype? Acho que não, né? Existe. Microsoft Teams? Não sei. Pode Acho ser. Que não sei se existe. Não sei se existe. E aí, então, enfim, esse com certeza foi um dos momentos de ir pro mercado, de contar tudo, de fazer a migração, de migrar pessoas, investimento, estratégia, que foi muito desafiador e que depois... Que loucura. Morreu. Pra terminar, Gabi, eu queria chamar o nosso quadro Feedback do Chatinho. É o seguinte, eu peguei o seu TikTok e coloquei no ChatGPT e pedi pra ele fazer um resumo de quem é você em um parágrafo. Ele disse o seguinte: esse perfil de TikTok lembra aquela colega de trabalho que vai a todos os eventos e ainda consegue sair bem em todas as fotos. Amei, ChatGPT, obrigada. Com mais de 62 mil seguidores, você espera por
por um conteúdo incrível e ela entrega isso com muito estilo. Arrasou. Entre shows, festas, Rock in Rio, ela está sempre mostrando que sabe aproveitar. É como aquele mix perfeito de networking e diversão. Você olha e pensa, ok, essa pessoa sabe curtir a vida. E ainda faz parecer tudo tão natural. Se a vida fosse um evento, ela certamente seria a rainha do RSVP. Ai, eu amei. Pior que é isso mesmo. Pior que o meu desafio é sempre aprender o equilíbrio de não estar tanto, de não ir tanto, porque como eu acho que dá, como eu sou essa pessoa positiva, e eu tenho muita energia, né? Quem tem 4 filhos tem muita energia, eu sou a que topa. Vambora! Maravilhoso. Então, boa descrição, adorei. Sensacional. Ai, Gabi, obrigada. Ai, eu amei a nossa esse conversa. papo. Obrigada por ter vindo. Sucesso no programa. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Obrigada por esse Obrigada. bate-papo incrível. Beijo. Beijo, beijo. Esse foi o Fora do Briefing de hoje. Então me conta aqui nos comentários com quem vocês querem que eu converse da próxima vez. Curte, comenta, deixa seus likes, segue a gente e até a próxima.